Olá, alunos! E aí? Estamos aqui agora na aula 7 do módulo 2. Eu quero perguntar, recapitular com vocês o que vocês acharam da aula 6, que mostra os conceitos iniciais sobre a célula na prática, na vida da nossa igreja. O que você achou sobre aquelas vantagens da célula? O que você achou sobre a tarefa acerca da vida de Cornélio? O que ele fez? O que você achou interessante na atitude dele? E sobre o fato das nossas células serem com pessoas todas do mesmo sexo, o que você acha disso? Você conhece alguma igreja em que há células mistas, com homens e mulheres na mesma casa? Você já parou para pensar nas vantagens da nossa igreja não ser assim? Enfim, só pensando um pouquinho na aula 6 de novo, mas nós vamos partir agora para a aula 7. Ela é uma aula, como eu disse, um pouco mais técnica, um pouco mais na prática da vida das nossas células. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como elas funcionam, o funcionamento das células. Então, são muitas orientações hoje. Primeiro você precisa entender que a célula precisa ser um compromisso. A célula precisa funcionar sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Não tem célula móvel de dia e nem de horário. As células precisam ser sempre no mesmo dia, do mesmo horário. Tudo que você for fazer precisa ser feito com todo compromisso, com todo cuidado, com todo capricho. E na organização demonstra que Deus quer que nós vivamos uma vida de palavra, de seriedade, voltado para que seja o melhor para o outro, principalmente em questões de informação. Quando a pessoa chegar, quando um convidado chegar, a gente não deve deixar ele num canto sozinho, alguém tem que sentar ao lado dele, começar a conversar, demonstrar empatia, demonstrar acolhimento espiritual. Lembra daquele versículo? Acolhei-vos uns aos outros no Senhor? Então é preciso que as pessoas sejam bem acolhidas. Então nós vamos ver alguns passos do que acontece, o que deve acontecer numa célula. Em primeiro lugar, é uma abertura. Não comece a reunião da célula de qualquer jeito, faça uma palavra inicial, cumprimente as pessoas, use aquele momento para ter alguma fala informal, informe que todas as pessoas são bem-vindas ao grupo, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, na semana, no mesmo local. Peçam que as pessoas voltem outras vezes, ali naquela palavra inicial, fala que aquele dia vai ser abençoado, que aquele momento vai ser bom. É importante também, número 2, que aconteça o louvor. Toda célula precisa de um momento de louvor bem caprichado. Se você sabe tocar um instrumento, você toca. Se você não sabe, você toca com CD ou em algum outro aparelho. Se for no celular, precisa ter um cabo numa caixa amplificada. Não toque a música só no volume do celular, porque é um volume muito baixinho e as pessoas não vão ouvir, não vão cantar. Prepare letra da música ou num papel ou na tela. Hoje em dia nós temos muitos louvores que já aparecem com a letra na tela da televisão, amplifica o som, coloca numa caixa. E não é para cantar só vozes sem nenhum acompanhamento, porque as pessoas perdem o ritmo, saem do ritmo. Então sempre toque alguma coisa por fora, ou um instrumento, ou um CD, ou um louvor. Faça um louvor intenso, faça um louvor vivo, sincero, não faça aquele louvorzinho rápido, uma música só. O louvor não precisa ser no tema do estudo da célula. Às vezes a pessoa escolhe um louvor desconhecido totalmente, inclusive de quem escolheu, só porque está no tema do estudo da célula. Não precisa. O louvor é um momento de adoração, da conexão das pessoas com Deus. Então faça um louvor intenso, que as pessoas adorem a Deus mesmo, independente do tema da célula. Outro momento que nós temos é o ofertório. Também é novo para algumas igrejas, é inédito para algumas igrejas. Nós nos motivamos a ofertar e a adorar a Deus entregando nossas ofertas na célula. Nós entendemos que aquele momento ali é um momento da igreja completo e as pessoas como igreja podem e devem entregar a Deus, ofertar. E nisso nós orientamos o líder a lacrar o envelope, pedir que 2 pessoas confiram o valor, anotem o valor, escrevam seus nomes e lacrem o envelope e entreguem no próximo culto. Mas o momento de ofertório, acima de tudo, deve ser levado com uma pequena palavra, com um texto bíblico, às vezes com uma dinâmica, para que as pessoas entendam e se lembrem da importância de você adorar a Deus também como oferta. Toda aquela contribuição vai para a igreja
e se soma a todos os esforços que a igreja faz para o reino de Deus, para o próprio funcionamento dela. Outro momento que é importante também, número 4, é a oração, os momentos de oração. É preciso que haja um momento em que as pessoas estejam conectadas com Deus em oração. Você não deve causar constrangimento às pessoas que não sabem orar, que às vezes você pede a pessoa para orar, ou ela não sabe, ou ela não tem essa liberdade, não gosta, é muito tímida. Às vezes a pessoa divide em dupla e aquela pessoa não consegue orar na frente do outro. Então você precisa ter toda uma sensibilidade para que a pessoa que ore e queira orar, não esteja com timidez, não esteja com vergonha, reconheça que saiba orar. Então você vai orar por elas, você vai orar em grupo, você vai orar dividindo esse trabalho com outras pessoas. Faça de tudo para ser criativo e dinamizar esse momento de oração, para todo mundo ser atendido, mas é importante que exista esse momento sempre de oração e intercessão. Um dia você faz pedidos, no outro dia você pede para eles escreverem no papel o pedido. Um dia você faz em círculo, de mão dada, de joelho, em trios, de diversas formas, abraçados, sozinhos nos cantos, cada um orando por si. Que seja criativo, nunca faça um momento de oração sempre do mesmo jeito que já foi feito. Sempre abra a pedidos, sempre mencione os pedidos das pessoas, sempre pergunte os nomes. Enfim, faça um momento de oração que realmente toque na vida das pessoas. E sobre o estudo? O estudo é feito de maneira simples, com textos bíblicos curtos, muito bem explicáveis, autoexplicáveis. É feito através de perguntas. No módulo 3 você vai aprender o poder das perguntas, a didática das perguntas, o porquê da pergunta. A pergunta faz a pessoa olhar para o texto bíblico, olhar para a vida dela e aprender sozinha, responder para si mesma. Então a pessoa deve receber uma cópia do texto bíblico para facilitar a visualização. Então todos devem levar sua Bíblia, ou abrir sua Bíblia no celular, ou ter Bíblias na casa para que todo mundo possa ler. As perguntas são indutivas, então deixa a pessoa responder, deixa a pessoa dar a opinião dela. Se ela der uma opinião errada, você fala que existe mais uma outra forma de ver o método. Antes de você fazer o estudo, você dê uma introdução breve a ele, depois leia o texto bíblico, releia, explique o texto bíblico com suas palavras, só para depois fazer as perguntas. Direcione algumas perguntas para as pessoas certas, que você sabe que elas vão ajudar com a resposta dela. Respeite as perguntas de opinião, deixa a pessoa dar a opinião dela, que às vezes a pergunta é: qual a sua opinião? Deixa a pessoa dar, para que depois você forme com todas aquelas respostas uma conclusão do estudo. Número 6, é importante também demais que aconteça o apelo. O que é o apelo? É o desafio. Gente, esse estudo hoje nos desafiou a quê? A fazer o quê? A pensar o quê? A mudar o quê? A agir de que forma? A realizar qual mudança? Então, sempre é importante que você faça esse desafio no final. Se for um estudo evangelístico, que os visitantes sejam levados a decidir se querem seguir a Jesus. Se eles disserem que não, ou não responderem sim, você vai orar por eles mesmo assim, mas você vai estar sempre fazendo esse desafio. Nossos estudos são usados, são levados de uma forma que as pessoas respondam a eles, não só seja uma informação, não só seja um momento em que elas vão ouvir algo e entrar na cabeça delas, mas que elas sejam levadas a responder sim ou não, eu quero, eu assumo, a todos os desafios dos estudos. Então é importante demais que tenha um momento que a gente chama de apelo ou de desafio. E a conclusão da célula é pedir que as pessoas voltem na semana. Não volta, traga outras pessoas, traga mais amigos. Falar sobre a nossa igreja. Olha, esse grupo está acontecendo aqui nessa casa, mas nós fazemos parte da Igreja Batista Referencial de Vida. A nossa igreja tem um modelo muito especial. Ela é disposta a ser um modelo de Cristo. Fala os horários do culto para as pessoas, fala os próximos programas, os próximos eventos que estão marcados. Agradeça os donos da casa e diga que todos podem se abraçar, se cumprimentar, enfim, aquele encerramento. Número 8, é importante também que haja o lanche de maneira bem simples, de fácil manuseio. Quanto mais simples, melhor. É preciso fazer uma escala para que todo mundo participe da escala de lanche. A escala tem que ser massivamente reavisada para que todo mundo se lembre. É importante que o visitante também contribua com o lanche para que ele sinta útil, que ele sinta importante, que ele se sinta parte do grupo. Número 9, é importante que haja também momentos informais depois do grupo, quando as pessoas vão conversar
coisas aleatórias e se conhecer e falar sobre si mesma. Naquele momento ali você pastoreia os crentes, exorta eles a estarem presentes no culto, exorta eles a fazerem os cursos da igreja, a trazerem visitantes na próxima célula. Ali você procura saber como eles estão. Os visitantes você procura se aproximar naquele momento informal, tirar alguma informação deles que faça se identificar com você, ter um acolhimento, ter uma amizade, ver se eles têm alguma necessidade espiritual, alguma questão de intercessão, alguma coisa prática na vida deles. Perdão. E você dá os avisos, enfim. Mas o maior desafio da prática da célula, o maior desafio do dia a dia da célula, eu quero que você olhe para mim, que você preste atenção, porque se você ouvir isso, você vai ser muito bem sucedido na dinâmica da sua célula. O maior desafio é que você nunca faça uma célula da mesma forma que já fez, que você sempre seja criativo. Toda vez que você começar a célula, se você der aquela palavra inicial, você der fizer o momento de oração, fizer o momento de louvor, fizer o estudo, fizer o encerramento, fizer o apelo, sempre na mesma mecânica, a expectativa das pessoas vai ficar muito baixa, porque elas vão saber o que você já vai fazer. Então elas já chegam lá e falam, já sei o que ela vai falar, já sei o que aquele líder vai fazer, ele vai orar, aí ora. Então agora eu já sei o que ele vai fazer, ele vai ler o texto, e ele lê. E sempre a mesma coisa, então tem uma expectativa baixa, a pessoa sai de casa assim, sem esperar que nada de novo aconteça. Então é importante que você seja criativo. Faça uma célula de início, começando com todo mundo ajoelhado. No outro dia faça uma célula com todo mundo lá fora. No outro dia faça uma célula vestido de florzinha. No outro dia faça uma célula com coisas penduradas, com coisa na cadeira, coisa embaixo da cadeira. Faça uma célula toda em formato diferente. Hoje começa com lanche, amanhã começa com louvor, no outro dia começa com a oração. Mude a ordem das coisas, mude a dinâmica do estudo. Separe tarefas para as pessoas. Enfim, seja criativo, não faça a célula do mesmo jeito. Tenha sempre uma dinâmica em mãos, aqueles exercícios dinâmicas de grupo que são muito importantes. Nunca faça uma célula sempre da mesma forma e do mesmo jeito, ok? Aqui, ainda na página 34, está falando um pouquinho sobre o espaço da célula. É importante que a célula nunca seja no prédio da igreja, a célula deve ser nas casas. Eventualmente pode acontecer, às vezes, num salão ou numa empresa, algum lugar assim, mas é importante demais que seja nas casas, porque traz um ambiente de maior intimidade. É preciso que tenha lugar para sentar, mesmo que não sejam em cadeiras, lugares suficientes para sentar. É importante que o som seja bom, seja de qualidade, para que todos ouçam, não fique ninguém sem ouvir em alguma parte do ambiente. Alguns objetos que atrapalham devem ser retirados, como coisas de vidro, coisas muito frágeis. As células, é uma regra nossa, jamais deve se reunir nos quartos. Jamais, por nenhum motivo, uma célula deve se reunir nos quartos de uma casa. Não é uma boa imagem, não é uma boa impressão para ninguém, para os anfitriões, para os visitantes, para os vizinhos, enfim. Não reúna célula nenhuma nos quartos de uma casa. Os animais domésticos, aqueles que incomodam mais, aqueles que às vezes latem, aqueles que se avançam, que fazem barulho, devem ser colocados em um local ou de uma forma que eles não incomodem as pessoas. É preciso haver proteção da chuva. Você não deve marcar uma célula numa varanda de uma pessoa que em dia de chuva não pode ter célula, de jeito nenhum. Célula de quintal, célula embaixo de árvore, você precisa ter um ambiente certo de que ela vai ser num local seguro e sempre vai poder acontecer, faça chuva ou faça sol. Evite que os donos da casa fiquem entrando e saindo, conversando, comendo, mexendo no local onde está acontecendo a célula naquele momento. E é importante demais que vocês amem o anfitrião, cuidem do anfitrião. A célula na casa de uma pessoa não deve ser um estorvo, um peso, uma tristeza para o anfitrião. E o anfitrião seja muito bem marcado, muito bem consolidado, muito bem avisado, muito bem compromissado, tá bom? Assim nós encerramos a aula 7. Faça os exercícios, mande para mim, só depois assista a aula 8. Deus abençoe sua vida, que sua célula